bem, chegou a hora de começar a preparar o terreno para a vinda para a Itália. Por quê? Porque você já tem, neste momento, tudo o que você precisa. A sua pasta de documentos está pronta. Se você parar para pensar, você já está com a certidão de nascimento italiana, você já está com todas as certidões brasileiras em mãos, traduzidas, apostiladas, corrigidas, e agora é o seguinte, muito bem, como que eu vou para a Itália? Para onde eu vou? Como eu faço? Porque é o seguinte, sei lá, eu costumo dizer que mais de 60%, 70% do sucesso do seu reconhecimento aqui na Itália, ele se dá ainda no Brasil através desta preparação de terreno. Então não subestime essa aula, preste muita atenção, papel, caneta, manual Sagabook, guia da vida na Itália, tudo que você puder, um mapa da cidadania italiana, porque isso daqui vai ser importante. Porque agora a gente começa, lembra que eu te falei lá no início desse curso? Você tinha um sonho, a gente transforma isso em meta. E metas, elas precisam ter informações muito claras, concisas e principalmente a gente precisa ter clareza no que a gente está fazendo. Então vamos começar pelo seguinte, para onde você pretende vir? Primeira pergunta. As pessoas falam assim para mim, Fábio, mas eu vou para onde for bom. Como que você sabe onde que é bom? É você que vai começar a decidir, é você que decide onde é bom. Para você decidir onde é bom, você tem que começar a filtrar. Porque a Itália tem quase 8.000 cidades aqui. E aí? Você não pode simplesmente chegar aqui e falar assim, eu vou, mamãe mandou eu escolher Unidunité e eu vou para essa cidade. Então, você precisa ter qual é a região que você vem, qual é a província e o comune. Qual é o comune? Qual é a cidade onde você vai renascer cidadão e cidadã italiana, onde você vai ter o reconhecimento da sua cidadania italiana. Então aqui eu vou te ajudar nessa aula a começar a filtrar essas informações, tá? Então vamos separar a Itália em 3 partes, norte, centro e sul. Então vamos utilizar aqui, tá? Eu inventei aqui que agora o norte da Itália é da Emília-Romanha para cima, então é aqui do laranja para cima. O centro, vamos pegar aqui 3 regiões, Toscana, Marche e Úmbria, que elas estão mais ou menos na mesma faixinha aqui, Toscana, Marche e Úmbria, e tudo que for para baixo do Toscana é sul, incluindo Lazio, Roma, Abruzzo. Então é o seguinte, primeira coisa, qual é a região que você pretende, que te apetece, que te interessa, que de repente você vai querer morar depois que terminar o seu processo, não necessariamente no mesmo comune, mas aonde? E você provavelmente não tem como me responder ainda, porque você nunca estudou. Você nunca nem tinha parado para pensar nisso. Então o que você vai fazer agora? E por que é tão importante não subestimar essa aula? Você vai começar a pensar e vai começar a estudar. O que tem no norte, o que tem no centro, o que tem no sul, como que funciona essa coisa de aluguel, como que é a vida? As pessoas me perguntam, Fábio, onde você indica que eu more na Itália com filhos, com crianças, etc. Eu falo, calma. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu sonho? Quando você abre a janela, a gente vai ter na próxima aula até um exercício parecido com isso, tá? Mas quando você abre a janela, o que você vê? Você vê mar, você vê montanha, você vê neve, você vê calor, você vê frio, o que você vê? E eu verdadeiramente acredito que quando a gente escolhe o lugar que a gente vai fazer o nosso processo com base no que a gente sonha como vida, as coisas ficam melhores. Então eu conheço gente que veio fazer o processo em Belluno, que é nas montanhas, um frio desgramado, e odeia frio. E eu pergunto, mas por quê? Porque eu ouvi falar que era bom. Porra, mas sério? Só por isso? E nem é tão bom assim. Então, vamos começar pensando nisso, tá? Qual é a região? Separe a Itália em 3. De repente você fala assim, Fábio, para mim tanto faz. Tá bom, começa a pensar, começa a ver, começa a estudar. A Itália tem 107 províncias. Cada região dessa, então Vale d'Aosta, Piemonte, Ligúria, Toscana, Sardenha, Úmbria, Lazio, cada uma dessas tem um número X de províncias, que são os estados. Então você precisa, depois que você meio que entender e falar, tá, quero morar no meio da Itália, quero fazer meu processo aí. Onde que é o meio, Fábio? Você falou Toscana, Marche e Úmbria. Quero fazer uma dessas 3 aí. Ok. Você vai pegar e ver quantas províncias italianas tem. E qual comune? Percebe? Você partiu de país Itália. Agora você já está mais ou menos numa zona.
norte, centro, sul. Algumas províncias, eu quero fazer na província de gostei aí dessa região de Bari, ali da parte de Bari, da Puglia. Gostei também no Vale da Aosta, parece ser interessante. Trentino Alto Adige, interessante. Molise, nossa família, ninguém fala do Molise, deixa eu dar uma olhada no que é. Basilicata, onde fica? Nem sei. Tô dando dicas aí, ó. E aí você vai começar a ver quais os comunes dessas regiões. Como que você escolhe um bom comune? Eu também criei mais uma coisa aqui da minha cabeça, que os comunes italianos eles são divididos em 5 partes, tá? Minúsculos, pequenos, médios, grandes e metrópoles. E aqui tem a quantidade de habitantes. Você está falando, nossa, Fábio, você está me dizendo que um comune grande tem, por exemplo, um comune de 100 mil pessoas é um comune grande? Na Itália é. A Itália tem 60 milhões de habitantes, no total. Então, por exemplo, a maior cidade da Itália é Roma, com 2 milhões e meio. A segunda é Milano, com 1 milhão e 300, acho que 1 milhão e meio. A gente está falando, a metrópole, a grande cidade italiana tem 2 milhões e meio. Eu venho de São Paulo, tem 11 milhões. Então, só por aí você já entende que a ideia de grandeza, ela é muito diferente entre Brasil e Itália, tá? Então, voltando. Comunes minúsculos têm menos de 5 mil pobres almas. E detalhe, tá? Você vai se espantar que a grande maioria dos comunes italianos são minúsculos ou pequenos. A grande maioria. Daqueles 7.914, eu diria que muito mais de 50% tem aí em menos de 30 mil habitantes, tá? Então, como escolher nessa vastidão de coisas, mesmo já tendo diminuído a nossa lista de região, de província e agora em relação à quantidade de pessoas? Eu cortaria comunes minúsculos, grandes e metrópoles, tá? Por quê? Quanto maior uma cidade, mais gente precisando dos órgãos públicos. Então, se você vai para uma cidade muito grande, as chances são... Vamos pegar uma cidade que tenha 100 mil habitantes. São 100 mil pessoas que vão precisar, que nascem, que casam, que morrem, que precisam da carta de identidade, que precisam fazer passaporte, que precisam fazer um monte de coisa. Então, normalmente, o sistema dessas cidades, o sistema burocrático, e a gente vai fazer o nosso processo de reconhecimento no comune, que é o órgão burocrático, um funcionário público vai fazer o nosso processo, e o funcionário que faz cidadania italiana, ele não faz só cidadania italiana, ele trabalha muitas vezes com nascimentos, casamentos, mortes, divórcio, eleitoral. Então, quanto mais gente tem no comune, mais difícil e mais complicado vai ser. E o inverso também é verdadeiro. Se você tem comune muito pequenininho, tem comune na Itália que tem 400 habitantes, 500 habitantes, 700 habitantes, esse comune normalmente tem um funcionário que faz tudo. Então, pode não ter tanta gente que habita naquele comune, que vive naquele comune, mas por outro lado esse cara tem tanta coisa para fazer, e ele sendo uma pessoa só, que vai acabar demorando também o mesmo tempo do que de repente demoraria num comune grande ou gigante. E aí entre esses dois eu escolheria, se eu fosse hoje fazer o meu processo de reconhecimento, eu faria o meu processo num comune pequeno, entre 5 e 29 mil. E se eu não encontrasse nenhum comune nessa categoria, eu escolheria um comune então entre 30 e 99 mil. E é interessante pensar que dos 300 processos que eu fiz de cidadania italiana, todos eles entram na ideia do comune pequeno. Eu sempre trabalhei em comunes pequenos. Não por acaso esses comunes são os que melhor funcionam, porque um comune um comune em torno de 10 mil habitantes, ele já não tem só um funcionário, um oficial do Estado Civil, normalmente ele já tem 2. Então, se um tem alguma coisa, um fica doente, tem sempre alguém que vai ajudar. Essas tarefas todas que eu falei para você, entre nascimentos, casamentos, óbitos, de repente eles dividem, então um faz nascimentos, outros fazem cidadania italiana, os processos de reconhecimento, então assim, acaba sendo meio que mais ágil o processo, tá bom? E, ok, Fábio, então eu fiz tudo isso que você falou, eu fiz uma listinha, eu recomendo que você tenha pelo menos aí uns 20, 30 comunes numa lista para você começar a pensar em qual você fazer o seu processo.
de repente, obviamente quanto mais melhor, né? Porque a gente vai agora, tem todo um trabalho para você saber se esse comune é bom, se esse comune não é. Próximo passo é recolher informações sobre ele. É fundamental você entrar no Google e colocar em português primeiro, cidadania comune, por exemplo. Fábio, eu vi comune de Aosta. Ai, não sei se é bom. Escreve primeiro em português, cidadania comune Aosta. E aí, vamos ver se o Google vai te trazer alguma informação. Aí depois você vai colocar Comune Aosta Cittadinanza Italiana em italiano. E aí você vai trazer informações. Por quê? Ninguém nesse mundão da cidadania italiana compartilha com outras pessoas quando um comune é bom. As pessoas não compartilham, não adianta. Faz parte. Tá? Não adianta você achar que você vai encontrar assim... eu fiz o meu processo no Comune X e ele é maravilhoso, durou 60 dias, o oficial é incrível, corram para lá. Nunca, isso não acontece, por inúmeros motivos. Agora, quando um comune é ruim, a primeira coisa que a pessoa faz é para os grupos do Facebook, para o Telegram da vida, para o Google, escreve nos seus blogs, nos seus perfis e faz questão. Então, normalmente, um comune ruim, ele já foi descrito por alguém já passou por esse comune e já meteu a boca no trombone. Foi assim que eu fiz. Lá em 2007, em 2006, quando eu comecei a vir para a Itália para fazer meu processo, o que eu fiz? Eu fazia exatamente isso daqui e lá nós tínhamos as comunidades do Orkut. Então, toda vez que eu colocava alguma coisa assim, tipo... Comune X, cidadania no Comune X, sempre aparecia alguma coisa ruim. E os comunes bons, aí tinha uma coisa interessante. Eu não sei se isso ainda existe nas redes sociais, tá? Mas fica uma dica aqui para você. Quando eu acompanhava redes sociais, eu estava dentro desses grupos e comunidades, e se você tá ali só de olho, sem participar, sem nada, você consegue às vezes encontrar um comune bom. Porque é alguém que chega, começa a fazer as perguntas, fala assim, gente, tô indo para um tal comune, tô indo para a região X, e aí de repente a pessoa some. Se a pessoa tava lá falando sobre o seu processo, aí de repente ela até falou o nome do comune, sei lá, eu tô indo, gente, para a região de Bolonha, um exemplo, tá? Mas nossa, vamos ver, tomara que dê certo, depois eu volto aqui para conversar com vocês. Essa pessoa sumiu. E aí você pesquisa, sei lá, comune perto de Bolonha e você não encontra nada... Muito provavelmente essa pessoa foi para aquela região, deu certo, mas ela não voltou mais porque também tem esse outro fenômeno que assim que as pessoas conseguem o reconhecimento, elas somem das redes sociais, elas somem dos blogs, elas somem dos lugares. Então é mais um indicativo que pode ter dado certo. Tá? Então, claro, tem mais uma série de coisas que você tem que fazer, mas essas aqui são fundamentais. Lá na Jornada da Cidadania Italiana, a gente tem uma lista de comunes não indicados. Além de ensinar como você conversa com o comune, a gente chama de abrir comunes, né? Quando você abre um diálogo com o oficial para saber se ele está disposto, se tem algum problema. Além de ensinar a fazer isso lá também, a gente tem uma lista que também ajuda. Então, se você estiver lá dentro, se você não está dentro da jornada, entra na Jornada da Cidadania Italiana. É uma área de membros por assinatura, que custa pouquíssimo por mês, e lá você tem uma porrada de coisas. Não vou nem fazer propaganda da jornada aqui para você. Se você clicar aqui, vai ter uma página gigante onde eu explico várias coisas. É você que tem que correr atrás. Mas nós temos uma lista lá de comunes que não vale a pena, que já foram testados por outros membros, pessoas que já nos disseram e que eu acompanhei em primeira mão, comunes que não são indicados. Nós temos 110, 120 comunes lá que não são indicados para fazer a prática. Então, eu te dou uma lista de comunes não indicados e também te ajudo a entender e você entra em contato como conseguir um bom comune através dessas ideias que eu dei de diálogos, enfim, temos várias ferramentazinhas lá, tá? E uma outra coisa importante, que eu falo lá na Jornada da Cidadania Italiana e trago aqui para vocês, embora aqui muito, né, de forma muito mais pincelada do que lá tem muito mais, tem uma aula inteira sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte, o bom comune não é só aquele comune que o oficial está disposto a fazer o processo e ele não tem nenhum tipo de problema. Um bom comune é aquele que também tem um imóvel. Porque não adianta nada você encontrar um comune que o oficial analisa seus documentos, ele fala que está tudo bem, ele fala que, nossa, não vê a hora de você chegar e você não encontra a casa para alugar. Então, existe uma dobradinha aí, tá bom? Então, para preparar o terreno,
na parte da preparação do terreno, você vai individualizar o seu comune com base nos critérios que eu te passei ao longo dessa aula. E aí você vai lá no final, depois que você já individualizou, fala assim, ok, tenho 20 possíveis comunes que eu posso fazer o meu processo. Agora deixa eu dar uma olhada. Qual é a quantidade de imóveis que estão disponíveis neste comune? E aí você entra no site imobiliare.it, é um site, acho que é o site que a gente mais aluga imóveis aqui na Itália. Entra no Google também, coloca Affitto Comune XYZ, porque às vezes tem comunes que eles têm agências imobiliárias específicas só naquele comune e que essas agências têm sites específicos também. Então às vezes eu coloco aqui, ó, Affitto Comune Vicenza. Aparece lá porque existem as redes de imobiliárias, então tem Tecnocasa, tem uma porrada, mas a Tecnocasa é a mais famosa, digamos assim, que é uma verde e branca. Só que às vezes tem lá a imobiliária do Giuseppe, e o cara não é uma rede, não está em várias cidades, mas ele vive em Vicenza, e você, de repente, ele não vai nem colocar os imóveis dele no imobiliare.it, no case.it, ou em esses sites de casas, porque para ele não interessa, não importa. Mas ele tem o site dele, que é, sei lá, imobiliaregiuseppebarbiero.com.it. E aí, você colocando no Google Affitto Comune, nome do comune, muitas vezes você pode encontrar o site da imobiliária do Giuseppe, que lá vai ter um imóvel e aqui o objetivo não é nem, você não está alugando nada ainda, tá? Você está preparando o terreno. Por quê? Ao fazer isso que eu estou te ensinando, você começa a pensar, você começa a entender o valor dos imóveis, a tipologia dos imóveis. Adquira um guia da vida na Itália para entender a parte de imóveis, que é o primeiro capítulo. Qual é a tipologia dos imóveis, o que é um monolocale, bilocale, trilocale, o que é aquecimento centralizzato ou riscaldamento autônomo, como que funciona no aluguel dos imóveis, o que você precisa tomar cuidado. Tem tudo isso lá no Guia Prático da Vida na Itália, que é o nosso e-book. Tem isso dentro da Jornada da Cidadania Italiana também, como que alugar um imóvel, mas lembre-se, e fique com isso dessa aula, tá? Um comune perfeito para fazer sua prática, ele é um comune que tem um oficial disponível para fazer o processo, ou seja, que disponível significa que ele não tem nenhum tipo de problema, ele não tem nenhum tipo de essas pessoas vêm para cá para fazer o processo e encher o meu saco. A grande maioria dos funcionários públicos não tem esse pensamento medíocre, mas nós temos uma centena deles que tem, por isso nós temos uma lista de comunes não indicados, porque nós temos pessoas que são ruins, seres humanos ruins em qualquer área. Mas não só isso. Você precisa também, o comune perfeito é aquele que tem imóveis disponíveis para você alugar. Você entra no imobiliaria.it, você entra em outras ferramentas e você descobre que tem imóveis, que as pessoas têm disponibilidade, que basta uma conversa para alugar esse imóvel para fazer a sua prática de reconhecimento. Tá bom? Então, esta foi a aula sobre a preparação do terreno para vir para cá. E na próxima aula, sabe o que vai acontecer? A gente já vai estar na Itália. Pois é, senhoras e senhores. A gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos aqui na Itália, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula.